Imagina, em apenas algumas semanas, uma ideia nascida do desespero passa dos rascunhos para uma máquina real capaz de mudar o rumo de uma frente. Não foi um tanque concebido para caçar blindados, nasceu para derrubar fortificações. E, no entanto, transformou-se em um dos assassinos de carros mais temidos do Exército Vermelho. Esta é a história crua do Su-152, como surgiu pela urgência, como foi fabricado às pressas e por que sua arma gigantesca aterrorizou os blindados alemães na Segunda Guerra Mundial. Fique conosco, porque o que veio depois não se parece em nada com um plano detalhado. Foi improvisação, adaptação e pura letalidade. A faísca que acendeu tudo aconteceu em Stalingrado. Com a Operação Urano, os soviéticos cercaram o 6º Exército Alemão e, após combates urbanos infernais, depararam-se com uma nova geração de bestas mecanizadas, Tigers, Panthers e outros. As tropas da linha de frente estavam exaustas, com armas insuficientes para o assalto às posições fortificadas dentro da cidade. A artilharia principal do Exército Vermelho, em sua maioria rebocada, mostrava-se pouco prática entre escombros, neve e ruas destruídas. Além disso, era fácil de ser abandonada quando a tripulação era aniquilada ou obrigada a recuar. Os velhos 76mm montados em carros mal serviam para perfurar paredes. Era preciso algo muito mais potente, móvel, sobretudo, rápido de colocar em ação. O KV-2, com seu obuseiro de 152mm, havia tentado resolver o problema antes, mas a torre gigantesca o tornava lento, difícil de construir e propenso a falhas. Era necessário pensar de outra forma. Em Moscou decidiram por uma solução prática. Em vez de continuar fabricando torres enormes e complicadas, montar o poderoso obuseiro mililitro 20 de 152mm sobre um chassi existente, proteger minimamente a tripulação e criar algo que pudesse ser produzido em massa sem grandes alterações. O impressionante foi a velocidade. O primeiro protótipo, conhecido como Objeto 236 ou KV-14, foi montado em apenas 25 dias. Escolheu-se o caminho mais simples e econômico, usar o chassi do KV-1S e acoplar a arma em uma casamata aberta na parte frontal. Testes frenéticos, correções em andamento. Em poucas semanas, o projeto recebeu luz verde e a produção começou sem demora. Da ideia à oficina em grande escala passaram-se apenas 4 meses. Em menos de um ano, cerca de 700 Su-152 saíam das fábricas. O resultado foi um veículo de quase 45 toneladas, construído em torno de um obuseiro de 2 peças cujo projétil pesava em torno de 50 quilos no total. A carga explosiva não era brincadeira. Os projéteis relevavam em média 6 kg de TNT, suficientes para arrasar um bunker ou reduzir uma pequena casa a escombros com um único disparo. Por outro lado, a munição em 2 peças e o espaço reduzido para o carregador limitavam a cadência de tiro. Apenas 2 disparos por minuto, e a capacidade interna era de cerca de 20 projéteis. Mas, quando atingiam, a destruição era completa. Não demoraram a levá-los ao maior campo de batalha de blindados, Kursk. Lá, os Su-152 foram organizados em regimentos independentes de artilharia autopropulsada, com tripulações formadas às pressas. Em 6 de julho de 1943, uma bateria emboscou um grupo de novos caçadores de tanques alemães, os Ferdinand, mais tarde chamados de Elefant, monstros com até 200 mm de blindagem frontal e um peso muito superior ao do Sul. A 800 metros, o primeiro Ferdinand foi envolto em chamas após o impacto de uma dessas granadas enormes. Os projéteis de 152 mm não precisavam penetrar para matar. A explosão e o fenômeno do Spalling, fragmentação interna, bastavam para destruir a tripulação e colapsar placas de blindagem. Em um caso, até registraram como um Tiger IV foi virado por um impacto. Embora mais tarde tenham surgido projéteis perfurantes projetados para concreto e fortificações, a capacidade do rei de aniquilar tripulações e romper blindagens foi o que lhes rendeu o apelido de mata-bestas. Essa fama, no entanto, não significava que o Su-152 fosse perfeito como caça-tanques. Sua presença no campo mostrou eficácia, mas também seus limites. A blindagem frontal da casamata variava entre 65 e 75 mm, com laterais de 60 mm.
Em combates urbanos e a curta distância isso bastava. Mas contra armas antitanque de alto calibre e o temido canhão alemão de 88 mm, continuava vulnerável. Os alemães desenvolveram peças mais potentes, com melhor pontaria, ótica e munição AP, complicando os duelos a longas distâncias. Por sua vez, o Sul era lento para mirar, disparava em arco alto e sua precisão caía muito além dos 800 metros. Ainda assim, mudou a doutrina. Em vez de sempre liderar o assalto, muitas vezes era mais útil como peça de apoio em posições recuadas, emboscando a retaguarda inimiga ou destruindo fortificações que bloqueavam o avanço da infantaria. No combate urbano, mostrava outra virtude. Onde antes tentavam entrar esquadrões de soldados para limpar edifícios, o Su-152 podia colapsá-los com um único projétil, sepultando seus defensores. No início, não possuía armamento secundário consistente contra a infantaria próxima. A defesa dependia das PPSH e granadas da própria tripulação. Mais tarde, popularizou-se a montagem de uma metralhadora DSHK de 12,7 mm no teto, útil tanto contra aeronaves como para repelir infantaria leve e veículos pouco blindados. O motor a diesel de 12 cilindros entregava cerca de 600 cavalos, e junto com lagartas largas dava uma mobilidade surpreendente para um veículo de 45 toneladas, embora os componentes fossem levados ao limite. O compartimento de combate era um aperto de peças. O colatra do canhão, as munições e os tanques de combustível ocupavam quase todo o espaço, colocando o motorista em uma posição desconfortável e perigosa. Em situações críticas, sair do posto não era simples. Para evacuar, a arma às vezes precisava ser girada para liberar a passagem. 5 homens compunham a tripulação. Motorista, artilheiro e carregador alinhados à esquerda do colatra, com o operador do colatra e o comandante do outro lado. Disparar aquele obuseiro era uma experiência brutal. Acrescentou-se um grande freio de boca para controlar o recuo, embora o alcance máximo fosse de até 6.000 metros. A precisão efetiva já caía a partir de 800 metros. O Su-152 nasceu como uma solução de emergência montada sobre o envelhecido chassi KV-1S, que por sua vez trazia defeitos de confiabilidade. Apesar disso, a arma e o conceito mostraram-se extraordinariamente eficazes. Os soviéticos não demoraram a evoluir a ideia. Montaram o mesmo obuseiro em um chassi melhorado e assim nasceu o IS-152, com proteção frontal aumentada para entre 90 e 100 mm, capaz de avançar com mais confiança e continuar destruindo alvos com a mesma potência devastadora. Aqui termina a primeira parte do roteiro. Continua na segunda entrega com as batalhas, variantes e o legado que esses veículos deixaram no campo de batalha. A transformação do Su na plataforma IS-1 não foi apenas uma atualização. Foi a cristalização de lições aprendidas no barro, no concreto e nas ruas em ruínas. Com a blindagem frontal elevada para entre 90 e 100 mm, a nova máquina podia avançar com maior segurança e atacar diretamente, algo que o Su original só podia fazer com muita cautela. As tripulações aprenderam a se sincronizar melhor com as unidades de assalto. Avançavam com esquadrões de fuzileiros metralhadores, às vezes escoltados por um franco-atirador ou um lança-chamas, para proteger os flancos e eliminar ameaças vindas dos andares superiores. A DSHK montada no teto deixou de ser uma curiosidade para tornar-se uma ferramenta vital. Além de defender contra ataques aéreos, fornecia fogo de supressão contra atiradores em janelas e telhados, onde os projéteis de 152 mm não eram a melhor opção. Embora as granadas fossem devastadoras, a guerra exigia precisão em maiores distâncias. Os soviéticos experimentaram peças de maior velocidade e projéteis AP mais sofisticados, e assim surgiram variantes de alto poder, conhecidas em algumas ocasiões como BM, de alta potência, que buscavam combinar o efeito explosivo com melhor capacidade anti-blindagem. Entre os desenvolvimentos mais ambiciosos estava o chamado Objeto 246, armado com um canhão BL-8, ou equivalente, de alta velocidade, que prometia perfurar mais de 200 mm a 2.000 metros em condições ideais. Eram tentativas de fechar a lacuna entre o efeito brutal dos rei e a necessidade de penetrar couraças pesadas à distância. No entanto, cada melhoria trazia seu preço.
Mais recuo, maiores exigências para o chassi e tempo adicional de treinamento para as tripulações. A produção e diversificação de canhões autopropulsados durante a guerra refletiram a filosofia soviética de uma solução para cada problema. O Su-76 foi o primeiro, pequeno, barato e numeroso, um apoio próximo para a infantaria, embora tristemente famoso por sua fragilidade e falhas mecânicas. A tripulação o apelidou com termos que refletiam tanto carinho quanto ressentimento por sua tendência a deixá-los em apuros. Depois vieram os Su-85 e os Su-100, especializados em caçar blindados com canhões de maior velocidade e melhor pontaria. Mas quando a missão era fazer desaparecer algo do campo de batalha, um bunker, um edifício entrincheirado, uma bateria inimiga, poucos veículos eram tão definitivos quanto o Su-152 e seu sucessor, o IS-152. Pesados, lentos para mirar, difíceis de recarregar. Mas quando a munição acertava, o alvo simplesmente deixava de existir. A evolução operacional também foi notável. No início, a ideia era empregá-los abrindo brechas para a infantaria, mas logo se compreendeu que seu melhor uso era em funções de apoio a partir de posições ligeiramente recuadas ou em emboscadas preparadas. Em campo aberto, expunham-se demais a peças antitanque de alta potência, mas em ambientes urbanos ou entre escombros, onde a verticalidade do combate dava vantagem, podiam usar sua potência explosiva para varrer obstáculos e garantir que os defensores não sobrevivessem a um impacto direto. O combate de rua os transformou em martelos imparáveis que, na falta de tropas de infantaria para limpar andar por andar, podiam derrubar fachadas inteiras e enterrar resistências em pilhas de madeira e concreto quebrado. Ao final da guerra, a família de canhões autopropulsados soviéticos havia coberto praticamente todas as tarefas imagináveis: apoio próximo, antitanque, artilharia de assalto e destruição de fortificações. Os IS-152 continuariam a ser produzidos até 1947, somando milhares aos que já haviam saído durante o conflito. Mas a lição mais profunda foi doutrinária. A era do veículo blindado especializado, casamatas sem torre, montagens fixas, foi ficando obsoleta diante do conceito do carro de combate polivalente. O pós-guerra acelerou essa convergência. As doutrinas ocidentais e soviéticas terminaram por privilegiar carros com torres rotativas, versáteis em confrontos diretos e em apoio a longa distância. Ainda assim, o legado do Su-152 não morreu com o fim dos combates. Seu princípio, montar uma arma poderosa sobre um chassi robusto para cumprir uma tarefa específica, persistiu em formas modernas de artilharia autopropulsada. A ideia de combinar mobilidade blindada com potência de fogo concentrada segue presente, ainda que hoje com outros focos. Alcance, precisão por sistemas modernos de tiro e apoio de fogo a grande distância, em vez do assalto direto de 8 décadas atrás. Em muitos exércitos, as peças pesadas foram redesenhadas para entregar impactos de longo alcance e letalidade controlada, não a instantânea obliteração que ofereciam as granadas de 152 mm da Segunda Guerra. O Su-152 e o IS-152 foram, portanto, filhos de uma necessidade brutal: a exigência de vencer muros, destruir bunkers e enfrentar bestas blindadas que pareciam invulneráveis. Nasceram às pressas, aperfeiçoaram-se no fragor da luta e ganharam o apelido de mata-bestas por muito mais do que propaganda. Conquistaram-no pela fria realidade das estatísticas de combate e pelos testemunhos que viram tanques virarem, tripulações serem aniquiladas e edifícios desabarem após um único impacto. Não foram máquinas elegantes nem discretas. Foram respostas diretas, contundentes, em muitos casos, eficazes na hora de mudar o curso de um assalto. Na história da blindologia bélica, sua marca permanece. Exemplos claros de como a urgência pode acelerar a invenção e de como, na guerra, a melhor ideia nem sempre é a mais refinada, mas sim aquela que chega primeiro e cumpre o que precisa ser feito.